É espantalho. Quem? Você? É falácia do espantalho. Ah, entendi. Você sabe o que é falácia? Espantalho fala? Você sabe o que é falácia? Espantalho fala? Sabe o que Você é tá tão falácia? louco que você tá vendo espantalho O cara falar? não sabe o que é falácia. Você tá tão louco, você tá tão O louco. cara é tão burro que não sabe o que é falácia. Calma aí. Você tá tão burro, Deixa o não. Guipa Quem que é burro? concluir. Quem que é burro? Você falou burro sim. Eu não falei Tuta. burro. Cuidado com as suas palavras, irmão. Falei Já burro? falei pra você. Eu vim aqui pra esse podcast. Eu vim aqui pra esse podcast já mentalado que você falou que todo professor era burro. Pavanato, você que se diz um defensor da família Bolsonaro, dos bons costumes, dessa situação atual que o governo federal se encontra para alguns, que é uma situação de irregularidades, enfim. O que você tem a dizer sobre a questão do Flávio envolvido no Dark Horse e também a escolha do vice? O Flávio tinha dito que escolheu uma mulher, a escolha do vice de um cara que ele... não vou dizer que ele está sendo investigado, porque para você ser investigado você tem que passar primeiro pelo STF, a Polícia Federal tem que mandar a investigação para o STF tem que abrir a investigação. E ainda não aconteceu isso, mas a Polícia Federal já fez o início de investigação e ele, para esse início de investigação, está sendo acusado de estupro de vulnerável. O que você pensa dessa escolha? Inclusive, eu não lembro dessa história. Eu lembro que teve essa história na época que ele era presidente da comissão da CPI do INSS, ou era do Master? Foi, INSS. INSS. É. Então ele foi presidente da CPI do INSS, aí soltaram essa. E eu lembro que eu vi a explicação do que ele deu na época e eu achei muito convincente a explicação dele. Sinceramente, pelo que eu lembro da época. É que eu não tô lembrando agora a explicação, mas eu lembro que ele deu uma explicação muito convincente. Eu recomendo que vocês procurem essa explicação, porque na época eles usaram, e eu lembro que a imagem que ficou na época foi que a galera tava agindo, inclusive, com desonestidade em relação a ele. Em relação ao filme Dark Horse, que é o filme sobre o Bolsonaro, a galera questiona a doação primeiro. A doação é privada. Não existe nem a mesma imprensa tradicional, que não gosta do Flávio, acusou qualquer tipo de irregularidade, corrupção, etc. Eles apontaram possíveis contradições, mas é uma coisa que eu até conversei com a galera próxima a quem produziu o filme, e a galera me disse que 70%, 80% dos valores do filme foi com atores, porque tem alguns atores muito famosos no filme. Então, por exemplo, o cara que fez A Paixão de Cristo, eu esqueci o nome dele agora, mas é um ator que fez A Paixão de Cristo, que tinha um valor muito alto de mercado, e por conta desses valores dos atores, o filme é sim um filme caro, mas totalmente feito com dinheiro privado. Com relação aos escândalos, eu olho hoje pro governo Lula e eu vejo, e daí não é só, tipo assim... isso aqui parece ser imoral, isso aqui tem contradições. No caso do governo Lula, o que eu vejo é o filho do Lula envolvido diretamente no esquema de desviar dinheiro de aposentado, o irmão do Lula envolvido diretamente no esquema de desviar dinheiro de aposentado. Eu olho pra situação do caso do Banco Master, reuniões secretas com o presidente da República, que a gente não tem noção do que aconteceu. Você fica sabendo do que aconteceu no caso do Alexandre de Moraes, onde contratos foram feitos por uma prestação de serviço no valor de 129 milhões de reais. E, detalhe, nas mensagens você não vê conversa nenhuma, por exemplo, da suposta prestante de serviço para esse serviço que foi contratado. Você vê, por exemplo, um ministro que, de acordo com a imprensa, isso não foi rebatido. Você não viu a Malu Gaspar sendo presa, você não viu busca e apreensão contra a Malu Gaspar, e a Malu Gaspar afirmou categoricamente que o Alexandre de Moraes interferiu para beneficiar o Banco Master. Isso, para mim, é um absurdo. Então, assim, eu não acho que o Flávio é perfeito, até porque, para eu concordar 100% com o candidato, esse candidato precisa ser eu. Eu concordo comigo 100%, com nenhuma outra pessoa eu concordo 100%. Mas eu olho para os dois espectros, olho para o Lula, vejo que é um governo que já está no poder há mais de 20 anos e ainda continua prometendo que vai resolver o problema do Brasil. Não resolveu. E olho pro outro lado que tem chance de vencer o Lula, que é o segundo colocado, e eu vejo que é um lado que, pelo menos, quando a gente olha para as evidências, até agora, o Flávio, você pode falar o que for, condenado ele nunca foi. O tamanho dos escândalos que aconteceram nos governos do PT nunca chegou nem perto. No governo Bolsonaro, periciaram celulares, computadores, etc. E conseguiram prender o Bolsonaro por um suposto golpe de Estado. Nada de corrupção. Então, assim, política não é a arte do ideal, é a arte do possível. E quando eu olho para os dois quadros, tanto do Flávio quanto do Lula, eu prefiro 1000 vezes o Flávio e vou trabalhar pro Flávio, se Deus quiser, ser presidente da República, porque eu acho que ele é melhor que o Lula. Cara, legal você ter tocado no ponto do 3 Lula. minutos pro Guipa. É bem rápido, é legal você ter tocado no ponto do Lula, Pavanato, porque esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi me aliar a um partido que não vai dar mão nem para Flávio, nem para Lula. Achei legal a sua argumentação em relação ao modo como você pensa, enfim, a eloquência, mas assim, não dá pra gente pensar num país melhor votando naquele que rouba menos. Mas o Flávio nunca foi condenado por corrupção. Bom,
não foi condenado, mas está sendo investigado. Na verdade, nada. Você ficou nada 2 minutos avançado. falando, ele nunca foi eu fiquei denunciado. quieto, você percebeu, né? Eu fiquei 2 minutos... Mas ele nunca foi Não, denunciado. mas tudo bem, mas eu só posso terminar porque a gente faz um debatinho gostosinho. Não tem porque a gente passar da linha, certo? Mas tem que ter a verdade. Então, não, mas tudo bem, mas assim, a verdade é a sua e a minha. Tem 3 Não, verdades. A verdade minha é é a só sua. uma. Você continua debatendo, vai continuar me atrapalhando a fala. Não, pode falar. Obrigado, irmão. Mas isso, é que educação, não meu truto. tá. Vocês falam que é conservadores de Cristo vou e não anotar sabem aqui, respeitar os outros, parça. Qual que é o teu Verdade problema? é só uma. Então espera, você precisa anotar e falar, você é papagaio? Deixa eu falar. O que eu tava falando Verdade é o é seguinte, só cara, eu não quero defender um dos lados. Eu não quero defender o lado do Lula, eu não quero defender o lado do Bolsonaro, eu quero defender as minhas ideologias e aqueles que buscam alguma alternativa para uma sociedade melhor em cima de toda a roubalheira que a gente já teve. É roubalheira por parte do lado da esquerda, roubalheira por parte do lado da direita, e o argumento do Pavanato, como eu tava falando, tem muita eloquência, muito bacana, dicção boa, só que ele fala sobre a questão do Flávio, dando a entender que o Flávio roubou menos, e eu acho que isso é muito pouco pro nosso país. Bom, pode continuar. Não, mas tá tranquilo, eu vou terminar por aqui. Não, mas porque, na verdade, assim... É que eu não disse que ele roubou pouco, é mentira. Então, ele falou, espantalho. eu posso ir pra eu ir, aí depois eu passo pra você. Eu não espantalho. vou ficar... Quem, você? É falácia do espantalho. Ah, entendi. Você sabe o que é falácia? Espantalho fala? Você sabe o que é falácia? Espantalho fala? Sabe Você o que é tá tão falácia? louco que você tá vendo espantalho O cara falar? não sabe o que é falácia. Você tá tão louco, você tá tão louco. O cara é tão burro que não sabe o que é falácia. Calma aí. Você tá tão burro, Deixa eu não. ouvir pra Quem que é burro? concluir. Quem Eu que é falei burro? burro. Você falou burro sim, Eu não Tuta. falei burro. Cuidado com as suas palavras, irmão. Falei Já burro? falei pra você. Eu vim Pois aqui é, pra esse saiu a podcast. verdade, desculpa. Eu vim aqui pra esse podcast já mentalado que você falou que todo professor era burro. Não, E não meu pai e falei, minha não. mãe são professores. Não, eu não falei. É muita coisa falar que professor Eu é não burro. falei. Pegou a visão? Eu Então, não assim, falei. mano, vamos fazer um debate carinhoso, tranquilo, sossegado. mentira? Mentira da sua parte, porque é mentira, parceiro. Você Eu tá falei mentindo. mentira. Falei Eu não onde chamei mentira? nenhum professor de burro. Não, você não chamou professor de burro? Não chamei professor de burro. Não chamou? Não. Eu tenho um vídeo no meu Eu Instagram, chamei, parça. sim, você tem um vídeo, inclusive é legal você tocar nesse assunto, Não, porque eu o posso vídeo... terminar de falar? Então Você tá muito termina e daí eu acelerado, vou irmão. explicar por que seu Deixa vídeo ele é uma terminar, fraude. que aí Vai. a gente passa pra você. Então, o que eu tava falando é o seguinte, cara, que eu não vou me aliar a nenhum político alegando que um roubou menos do que o outro, ou mais do que o outro. E essa questão de mentira, cara, eu em momento algum eu te acusei, eu apenas disse que a sua fala foi uma fala que demonstra o quê? Ah, o Flávio, ele está sendo só investigado, o Lula já foi preso. Então você tá querendo dizer o seguinte, um rouba menos, outro rouba mais, então eu vou votar no rouba menos. A gente tem que pensar numa sociedade com corruptos fora da política. Nós precisamos de pessoas sérias e honestas dentro da política. Posso agora? Por favor. Pode ir? Boa. Por favor. Não, basicamente eu não falei que é um que rouba mais do que rouba menos. Quando eu falo que o Flávio não tem nenhuma condenação, é porque você não pode dizer que ele roubou. Até agora você não tem nada conclusivo pra dizer que ele roubou. Então eu tô escolhendo entre um cara que é condenado em primeira e segunda instância, é confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, que saiu por uma questão administrativa da cadeia, e tô comparando com um cara que, no máximo que você tem são possíveis contradições e nenhuma condenação, aliás, nenhuma denúncia ofertada. Então, assim, é muito, muito complicado você colocar os dois no mesmo patamar, e quando você olha pra uma eleição de presidência da República, você tem 2 candidatos viáveis que podem ganhar. Você vai ter que fazer uma escolha. E eu acho que é irresponsável uma liderança política, um candidato, etc., com o Brasil, ele não fazer essa escolha e não demonstrar para as pessoas um caminho. Então eu faço a escolha, tomo a posição, sei do ônus que existe por tomar posição, mas eu acho que é importante isso para ter transparência com as pessoas. Com relação ao vídeo que você colocou, é engraçado que o vídeo que você colocou, eu dei uma assistida lá, ele é um vídeo editado, você sabe? Aquele vídeo lá que você colocou... Sim, pra eu postar eu tenho que editar, não, colocar minha fala. Não, mas não é, que ele distorce a minha fala de uma forma que dá a entender que eu falei uma coisa que eu não falei. Porque, basicamente, ele não deixa claro que eu tô falando de sindicalistas. E eu direciono especificamente a minha fala a sindicalistas que agridem policiais. Então, aí quando você corta isso, e você faz parecer que eu não tô falando de sindicalista, que eu tô direcionando diretamente ao professor, isso é desonesto. Então, o vídeo que você postou, ele está usando um vídeo editado que não mostra a realidade. Eu não ofendi professores, eu ofendi sindicalistas. Sindicalistas que eu já vi diversas vezes na porta da Câmara, vejo eles sempre lá, inclusive, nunca vejo na sala de aula, mas estão sempre lá. Eu já vi eles fazendo quebra-quebra, batendo em policial, quebrando a vidraça da frente da Câmara. Então, pra mim, essa galera é vagabunda mesmo. E eu vou continuar reafirmando isso. Quando você fala, mas você... Aí ainda surgiram várias fake news a respeito, falando que eu tinha votado para reduzir o salário dos professores. Sendo que qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que reduzir salário de professor é inconstitucional. Você não pode reduzir, aliás, o salário de nenhum funcionário público. Já me pediram, às vezes, por que você não propõe reduzir seu salário? Eu não posso, é inconstitucional. Então, assim, eu votei a favor, inclusive, do reajuste, que era um reajuste pela inflação, pelo IPCA, baseado no IPCA. Eu acho que o professor devia ganhar mais. Acho sim que o professor merecia ganhar mais, mas entre eles terem um reajuste e não terem nada, eu preferi votar a favor deles terem um reajuste. Agora, a distorção que foi feita em cima disso, por eu chamar sindicalista de vagabundo, eu acho que ela é simplesmente desonesta, ela é uma tentativa de manchar minha imagem, e eu acho que é até bom, sabia? Porque eu acho que se as pessoas elas precisam distorcer uma fala minha e precisam colocar algo que eu não falei pra me atacar, significa que eu tô sendo coerente. Perfeito. E que eles não têm nada a respeito do meu mandato pra criticar. Me fala uma coisa, esses sindicalistas, eles são formados em quê?
Depende, tinha sindicalistas de outras categorias Não, lá. ali eram só sindicalistas professores. Não eram. Eram sim. Não era. Eles estavam reivindicando Não era uma porque era causa todas dos as classes. professores. Não era. Ele não consegue entender o negócio de Você quer colocar o vídeo? Na verdade, o que eu queria, sabe o que É pra você mentir, cortar o microfone o tempo dele todo. quando eu falar. Porque, mano, eu vou falar assim, já tô com a pressão alta, tá ligado? Aí, mano, eu vou ficar mais irritado ainda, não vai ser legal, parceiro. Põe o tempo do Guipa agora, deixa o Guipa É, falar. rapidinho, o que eu ia falar é o seguinte. 3, Se existe algo que está sendo debatido e existe uma reivindicação por parte de sindicalistas, esses sindicalistas estão defendendo a classe. E, obviamente, era uma classe de professores. Então, eu estou chamando vagabundo, os sindicalistas de vagabundo. Eram professores do mesmo jeito, e digo mais. Meu pai e minha mãe nunca faltaram na sala de aula. Só que eles se sentiram representados por aquele protesto. Porque aquele protesto era um protesto necessário. E digo mais, necessário tanto quanto o protesto que foram feitos pelos professores, dos políticos caçadores de clique, chegando na porta da Universidade da USP, para tirar a faixa que tá colocada na parede, como se isso fosse ajudar em alguma coisa. Eu quero saber qual que é a proposta de vocês que vão pra USP gravar vídeo, ficar tirando faixa das paredes, brigando com os alunos que estão lá, que eu não concordo com os alunos que fazem lá. Eu acho errado o que eles fazem lá. Mas eu sou mais proposta e menos assim, showzinho. O bagulho virou reality show. A política virou a zona, velho. Política hoje, mano, quem entra na política é quem tem mais like, velho. E tá errado, a gente tem que trabalhar em cima de propostas. Quem tem menos? E outra coisa, ô Júnior, eu acho legal que o Pavanato falou sobre a questão do lado. Só que o problema é que ele troca muito de lado, né? Porque eu lembro que ele era o cara que atacava o Bolsonaro com força na época da pandemia. Era genocida, bandido, mas mudou com uma força de lado. Era lado a lado com o Renan Santos. Agora chama o Renan Santos de usuário de cogumelo e um monte de groselha. Aí fica difícil. Bom, é engraçado que assim, a quantidade de espantalhos, ela é absurda, né? Tanto espantalho então, tipo que você assim, fala, velho. Tipo assim, espantalho, falar sobre espantalho é quando você não... Essa gíria de tonto, deixa eu velho. explicar. Não, Com isso é respeito, coisa mano. de quem estuda. Desculpa. Espantalho, velho. Desculpa, você não estuda? Porra, velho. Desculpa. Pô, espantalho é gíria de quem estuda? Não é gíria. loucura. É que primeiro não é gíria. É loucura. É um termo da lógica. É Mas lógico. tudo bem. Falar põe sobre o tempo espantalho, pro vou explicar aqui Aproveita, pro Gui. Pavanato, faz uma pergunta pra você também fazer agora. Tá a bom, sua já vou pergunta fazer. pro Gui. Mas é só pra deixar claro aqui, falar sobre espantalho é quando, em vez da pessoa enfrentar diretamente seu argumento, ela constrói coisas que você não falou e ataca elas. Quando ele, por exemplo, começa a falar, foi lá pra simplesmente provocar em faculdade, não é verdade. Quando ele fala, ele falava que o cara come cogumelo, eu nunca falei isso. Quando ele fala, a única coisa que tem de verdade, inclusive, nisso que falou, é que eu já tive críticas ao Bolsonaro no passado. Inclusive, mudei de opinião. E sustentei já várias vezes o motivo de eu ter mudado a minha opinião. E eu acho que se a única coisa que as pessoas têm pra me criticar, pra me atacar, é que um dia eu tive uma opinião diferente, isso é um bom sinal. Não consegue me criticar por ser corrupto, porque eu não sou. Não consegue me criticar por ter mudado algum princípio. Eu não mudei nenhum princípio. As mesmas coisas que eu defendi lá atrás, eu defendo hoje. Eu mudei a opinião em relação a uma pessoa, não meus princípios. Os princípios continuam os mesmos. Então, assim, não consegue me atacar por nada da coerência do meu mandato. Não conseguem. Então, assim, minhas emendas são todas executadas. Tudo que eu me proponho a fazer no mandato, tudo que eu prometi na campanha, eu cumpri. Eu entreguei, fiz com entregas. Então, assim, enquanto me atacarem, você mudou de opinião. Eu tô te atacando aqui por uma coisa que foi distorcida ali. Os caras falando que eu chamei o professor de vagabundo, sendo que eu não chamei. Enquanto forem isso os ataques, eu fico orgulhoso, fico lisonjeado, porque significa que eu tô no caminho certo. Eu vou aproveitar, então, já aproveitar aqui e deixar uma pergunta, né? Outra coisa também. Você disse que verdade, você tem a minha, você tem a sua e eu tenho a minha. A verdade Não. Na verdade são 3. A minha e a sua é verdadeira. Não, mas então você discute pra chegar na verdade. A verdade é só uma Não. e a gente discute pra chegar na verdade. Verdade são 3, vou repetir. Anota aí que eu não sou eterno. Anota aí que eu não sou eterno. São 3 é ridículo. Anota, ridículo é você com esse cabelo. Não, é ridículo. Mas então, vamos ao que interessa. A minha, a sua e a verdade verdadeira, por favor.